Na moral, deixa o like. E aí, de boa, lá vamos eu, pra mais um capítulo de One Piece. Antes de tudo, vi lá no X-Twitter que no filme da Uta, ela usa a mesma coisa que o Vegas usou nesse capítulo. Já vou deixar isso aqui, pra quem não souber. Vi lá no Foi o Guto. Dito isso, vamos de capa. Nela temos a Robin, Uta, Nami, Tashig, Reiju e a boa Hancock. Essa Uta na capa não é por acaso. Já adianto que não assisti ao filme dela, mas, como comentei antes, já estou ciente. Bom, o capítulo retorna com o Van Algur colocando o cano na cabeça do Caribou. Cheguei a comentar que seria resenha se a dupla não ouvisse o Caribou e o deixasse aí. Se o Van Algur mandasse ele de caixa para roubar a fruta, seria ainda melhor. Mas bem, o Van Algur reconhece o Caribou, mas estranha um pirata em uma ilha do governo. Quem diria, a hipocrisia aqui na nossa cara. De qualquer forma, Caribou é bem convencido, merecia um tiro. Ele, no lugar de explicar o que tem para oferecer, ele ameaça a dupla. Ele diz que o Barba Negra vai rachar a cabeça deles por terem o matado. E já adianto, não ia não. Provavelmente iria agradecer por trazer mais uma fruta logia que pode ser uma bolsa. A sorte do Caribou é que o Van Algur questiona, se sou eu, enfim. Finalmente, o Caribou revela que possui informações. Informações que mais ninguém tem. Primeiro que já mentiu, o bando do Luffy tem 10 pessoas que sabem, mas tudo bem. Segundo que ele revela as informações que tem em pensamento. Não vou achar estranho se no próximo capítulo a dupla aparecer com a fruta do pântano na mão. Caribou não se ajuda, no lugar de revelar de uma vez que possui informações sobre as armas ancestrais, mas não, ele fica fazendo mistério. Enfim, apesar de ser um péssimo comunicador, Van Algur e a Catarina estão refletindo se devem ouvir o idiota. Diria que não, e está tudo bem. E dito isso, enquanto o Caribou tenta escapar de uma execução pelo Tribunal do Crime. No outro lado da ilha, o pessoal da marinha está sofrendo muito. Os pacifistas voltaram a usar as bolhas de escudo. E os vice-almirantes estão se reorganizando para tentar impedir que mais navios sejam abatidos. Blue Glass está chateada por não poder se divertir destruindo a ilha e os pacifistas e o pior, ainda correm o risco de cair em batalha. O comentário é horroroso porque sabemos que o Vegapunk não é o diabo que o governo mundial pintou. Enfim, o vice-almirante Howdy quer fazer algo histórico, pausar o Booster Call por alguns minutos. Já o vice-almirante Guillotine, de alguma forma, sabe que o Vegapunk deu prioridade suprema sobre os pacifistas para a Bonnie. E isso está me confundindo um pouco. Terceira vez que vejo essa página e ainda não entendi como esse pessoal sabe que a autoridade máxima foi dada a Bonnie. Os únicos que deveriam saber, penso eu, seria o Kizaru e o Saturno, certo? Só a dupla estava lá nesse momento, tô maluco? Não tô, né? Fui até olhar e na página 5 do capítulo 1106 tem esses marinheiros, os mais próximos da situação. O que já não faz sentido nenhum. Primeiro que comentam que não dá pra ouvir nada por causa do barulho e em segundo lugar, eles estão no navio. E a Bonnie estava no centro da ilha. Enfim, não sei como, mas a marinha sabe que, para recuperar o controle dos pacifistas, a Bonnie precisa ser eliminada. E bem, sabendo disso, esse mano que se chama Doberman, deu a ordem para os vice-almirantes descerem dos seus castelinhos de areia e fazer alguma coisa. A ordem é capturar a Bonnie. O mundo gira de uma forma magnífica. Do nada, um maluco chamado de Tosa, o vice-almirante Tosa. E só consigo pensar na Tosa de animais, enfim. O maluco surgiu correndo em algum lugar, por coincidência ou não, ele apareceu justamente na rota de fuga da Bonnie e seu time Raiello. Eu já tinha esquecido desse detalhe, mas é muito importante a forma como o Oda deixa claro as direções e ainda assim, consegue criar momentos de tensão. Bem, o vice-almirante avança se achando, dizendo que seu golpe equivale a 10 Shigans. O que me fez pensar, se a pele de ferro, Tekai, e o haki do armamento são coisas diferentes, os dois podem ser usados juntos? Acho que deveria, mas enfim. O vice-almirante usa o Tozagami, a mordida do chá da terra. Mirando a Bonnie e pegando todo mundo de surpresa. Pessoal do chapéu de palha está dando uns moles terríveis, o Frank simplesmente não conseguiu reagir, mas um machado caiu com a intenção de dividir uma montanha e enterrou o tosador de ovelhas. Afinal de contas, o grupo estava fugindo na direção nordeste da ilha, local onde os gigantes desembarcaram. Dito isso, a Bonnie ficou logo em choque. Já o Frank deu uma reclamada, novos inimigos numa hora dessas. Se fossem, o Frank seria derrotado no mano a mano. Bem, Brog revela que olhou os cartazes de procurado para saber quem são os novos membros do bando, essa parte já nem lembrava. Mas eles só conhecem a Nami, Usopp, Sanji, Zoro, Luffy, Vivi e o Karui.
Bom, o Dory diz que vieram buscar os chapéus de palha. Frank pergunta o que os gigantes querem com o Luffy e eles explicam que são gratos e vão proteger os companheiros do Luffy. A mais esperta acaba sendo a Bonnie que entende a mensagem e pede para que a dupla ajude Luffy, Sanji e o Vegapunk. Dory chega a comentar, esse Vegapunk não é o cara que o estudioso falou. O estudioso citado pelo Dory é o Jaguar, mencionado pelo Shaka, o gigante sobrevivente de Ohara. A cena segue com a dupla mandando os gigantes levarem Bonnie e os outros para o navio. Foi nesse momento que o Frank lembrou dos mestres que o Usopp sempre fala. Na sequência, aparecem os vice-almirantes Arban e o Ponsky. Eles comentam que a transmissão foi cortada, e acreditam que o Tosa foi derrotado pelo grupo da Bonnie ou pelos gigantes. Já Blue Glass, que em algum momento dominou um rei do mar ciborgue, decidiu usar ele para chegar na ilha. Ela levou a Dou só para reforçar, para não ter dúvidas sobre o estudioso citado pelo Dory, já que ela foi subordinada ao Saul. Jaguar de Saul, esse diálogo também é importante para dizer que os gigantes não são invencíveis. Em resumo, não esperem que todos sejam iguais ao Dory, Brog ou Hairujin. Bom, Blue Glass e a Doll vão enfrentar os gigantes, vai ser muito incrível elas vencerem, ainda mais porque podemos ver a Bonnie lançando a distorção do futuro e se tornando única de verdade. Vai ser uma loucura se isso acontecer. Mas, dito isso, voltamos para a parte central. O Saturno retorna para o campo de batalha, mas agora, ele parece muito mais uma aranha-boi que um humano. Agora ele parece uma besta, até o olhar não tem mais um traço de racionalidade. Parece que antes era a forma híbrida e agora é a forma completa. Além de estar nessa forma bestial, suas patas estão secretando veneno. O primeiro que percebe isso é o Sanji, e ele dá uma ênfase no olhar. Será que, nessa forma o Saturno se torna uma máquina de destruição? Desde que apareceu nessa forma que não diz um A. Pois bem, Saturno ataca, pelo que entendi, com as 3 patas da direita. Luffy desvia com tranquilidade enquanto manda o Sanji levar o Vegapunk, não importa o que ele diga, mas, nem tudo são flores nessa vida. Uma semana atrás, fãs do cozinheiro estavam borbulhantes. Mal sabiam o que estaria por vir, o Sanji catou o Vegapunk que está cheio de manha, só porque foi empalado por uma pata de aranha gigante, ficou todo não me toque. Mas, Sanji ouviu o Luffy e não iria parar, mas ele foi parado. De repente, o Kizaru surge, chuta o cozinheiro que toma um susto e larga o Vegapunk. Dessa vez, como diz o Major RD, Love não tem. Vegapunk tomou um raio, que se não estou enganado, foi exatamente no mesmo lugar em que ele tomou a empalada do Saturno. Não foi, tô maluco em pensar assim, não tô. Sei que não, certeza de que o Kizaru meteu o maior fake da história. Dito isso, às vezes, realmente parece que o Oda odeia o Sanji. O cara há um segundo atrás era tão rápido quanto a luz, um segundo depois está deixando o Vegapunk ser executado, os fãs do Sanji não têm uma semana de sossego. Até o Kizaru ficou com pena e fez uma execução falsa. E o pessoal pensando que eles seriam adversários, nada disso, serão best friends. Bom, a cena segue com o Sanji catando o Vegapunk mais uma vez e correndo para longe. O Kizaru se preparou para perseguir, mas tinha algo branco em seu caminho. Luffy cresce para sua forma gigantesca e agarra o Kizaru, também segura o Saturno pela cabeça enquanto diz, vocês aí não estão achando que isso aqui virou bagunça, né? Bater é bom, mas apanhar faz parte. O Kizaru já deu uma engasgada com o aperto. O Saturno está com o mesmo olhar irracional. Parece uma besta, e digo mais, o Luffy agarrando o Almirante e o Saturno é insano, deveria ser capa de todos os vídeos desse capítulo. Ainda mais com esse olhar de psicopata soltando o verbo, não vai subir ninguém. Como diz o Casimiro, é muito forte. A cena segue com um bip e o Sanji preocupado com o Vegapunk que parece ter falecido. Sanji reclama que o Vegapunk possui um sorriso esquisito. De volta no laboratório, ouvimos outro bip e as máquinas ligando. Na tela do computador, o Vegapunk aparece e em outra tela o áudio parece estar sendo captado. É isso mesmo, Vegapunk acabou de criar as lives. Maluco vai meter um Red Dead, foda. E de novo, esse método de transmissão foi apresentado no filme Red, como uma criação do Vegapunk. Dito isso, Vegapunk seguiu dizendo, mundo, câmbio. Aqui é o Dr. Vegapunk, o mísero cientista genial. Acredito que todos ficarão surpresos com a mensagem que vou deixar a partir de agora. Essa é a verdade do mundo. Vegapunk foi grande, criou uma live de fofoca. E digo mais, fica a questão, Vegapunk morreu e transferiu sua consciência. Essa semana ouvi a OpexCast do capítulo 1107 e até queria fazer um breve texto pontuando algumas coisas para quem não lembra.
Por exemplo, no OpexCast, eles comentam que o Barba Negra de repente muda e decide perseguir o Luffy e isso poderia ser uma dupla personalidade assumindo o corpo. Mas na verdade, o Barba Negra vai atrás do Luffy porque ele descobre que a recompensa do Luffy que ele achava ser 30 mil, na verdade, era 100 mil. Lá em Jaya, antes de saber isso, ele não faz nada e até encoraja o Luffy. Barba Negra precisava capturar um pirata relevante para cavar a vaga de corsário, assim sendo, um pirata de 30 mil não valia a pena, mas um de 100 mil. Dito isso, eles comentam sobre a possibilidade do Vegapunk possuir mais corpos, ou formas de transferir sua consciência para outros corpos. Acabou que ele de fato transferiu, né? Só fiquei confuso para entender se esse primeiro bip veio do Vegapunk ou não. Acho que não, já que não tem nenhuma seta apontando para ele. De qualquer forma, a transmissão não me parece ser uma gravação, me parece consciente. E agora, Vegapunk vai deixar de ter um corpo? Ele transferiu sua consciência para a rede mundial de computadores, aguarde os próximos capítulos e descubra. E que verdades serão essas? Informações sobre o século perdido, verdade sobre Ohara. Sobre o Kuma, enfim, é isso, capítulo curto demais, contando as páginas duplas, foram 14 páginas. De pura loucura e insanidade. E foi isso, terminamos o capítulo 1108, Mundo, Câmbio.